Um inscrito me pediu para que eu pudesse nomear aí algumas empresas do segmento de energia elétrica, pagadores de dividendos, para ele poder ampliar a tese de investimentos, né? São tantas empresas, a gente vai analisando ao longo do tempo e na montagem de uma carteira talvez a gente fique um pouco confuso. Então eu resolvi trazer 3 empresas para a gente poder estudar a tese de investimentos dela bem rapidamente, bem básico, não é uma análise trimestral, mas sim sobre como essa empresa ganha dinheiro, seus lucros, dividendos, preços, né? Para a gente continuar com essa proposta de uma construção de uma carteira de investimentos bastante interessante. Na verdade, quando a gente fala em empresa de energia elétrica, na Bolsa de Valores, não costuma ter muito erro não, pessoal. É o seguinte, as empresas, a maioria delas vem oferecendo grandes lucros, grandes receitas, distribuindo dividendos. O que acontece é que em alguns momentos, uma vai estar em uma fase de investimento maior e assim distribuindo menos dividendos, e hora a outra vai estar numa outra fase onde ela está colhendo mais esses frutos dos investimentos e distribuindo mais dividendos. Mas de uma forma geral, a gente entende que as elétricas da Bolsa Brasileira, elas performam de uma maneira bastante ótima. Isso a gente pode perceber analisando um indicador que é um índice, tá? Esse índice chama IEX, que é o índice das empresas de energia elétrica listadas na Bolsa de Valores. Então a gente pode medir a rentabilidade média só dessas empresas de energia elétrica contra outros indicadores, como por exemplo eu fiz aqui analisando a renda fixa pelo IMAB e a própria Bolsa de Valores em geral. Nos últimos 10 anos, quem investiu na média nas empresas de energia elétrica teve uma rentabilidade de 200%, frente a quem investiu na renda fixa, que rendeu 174%, ou no próprio Ibovespa, em si, nas ações mais negociadas da Bolsa, com 154% de rentabilidade. É essa rentabilidade vencedora que faz com que essas empresas de energia elétrica sejam recomendadas pelos analistas, sejam classificadas como pagadoras de dividendos consistentes em todos os ciclos de mercado. Por quê? Ela entra num segmento onde se faz necessário o uso da utilização da energia elétrica por todo mundo o tempo todo. Então, seja num momento mais pessimista, num momento mais otimista, nós estamos utilizando a energia elétrica e essa empresa vai recebendo isso, seja ela geradora, transmissora, distribuidora, né, ou só comercializadora do mercado livre de energia também. Agora entrando as empresas com a energia renovável 100%, né? Então essas empresas sempre vão ganhar. Eu listei algumas aqui na Bolsa que estão mais disponíveis, que é que a gente já conhece. A gente tem aqui, por exemplo, olha só, a Celesc, a ISA Energia, que é a antiga TRPL, a CEMIG, a Neoenergia, a CPFL, Taesa, Energisa, Engie, Eletrobras, Alupar, Copel, Auren e Equatorial. Dentre dessas, a gente vai analisar somente 3. Eu achei interessante analisar alguns indicadores aqui com vocês, igual vocês estão vendo na tela, né? Além de um dividend yield atrativo, todas elas pagando, a maioria delas, no caso, né? Mas hoje a maioria negocia num PL abaixo de 10, que é um preço-lucro interessante de se analisar, algumas abaixo do seu valor patrimonial. Uma coisa muito importante que eu gosto de olhar também é a sua margem líquida, o ROI, o CAGR de receitas nos últimos 5 anos e o CAGR de lucros nos últimos 5 anos. Então, quando eu olho uma empresa que entrega um bom ROI, entrega um crescimento constante de receitas, crescimento de lucros, ainda nesse período do mercado mais pessimista, sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial e com um preço-lucro abaixo daquilo que se esperaria para tanto lucro que essa empresa própria produz, e mesmo assim ainda pagando dividendo, eu considero como um investimento bastante interessante da gente estudar. Lembrando que essa lista não é indicação de investimentos. Ela está disponível também no site do Status Invest, eu só dei uma reorganizada em alguns fatores. Então eu vou separar algumas 3 aqui, só para vocês entenderem do que eu estou falando. A Celesc, a CEMIG e a Taesa, por exemplo, são essas empresas que eu vou separar. Por quê? Porque aqui a gente tem empresas que são geradoras e distribuidoras, a gente tem uma empresa que pega todos esses ramos, né, geração, transmissão e distribuição, e a gente tem, para fechar a nossa tese, uma só transmissora. Então, com isso, dentro do próprio segmento de energia elétrica, eu já crio essa própria diversificação. Isso, ao meu ver, de acordo com o meu perfil de investimento. Então, veja sempre que você for utilizar algum método para analisar os seus investimentos, a empresa dá lucro, esse lucro que ela recebe é não recorrente ou ele sempre vem acontecendo porque a empresa vai pagar os dividendos frente a esses lucros, né? É uma empresa que tem potencial de crescimento, cresceu nos últimos anos ou não. A gente pode pegar, por exemplo, a Celesc aqui em primeiro lugar, que é uma empresa que está presente ali em Santa Catarina, né? Então, veja, ela tem 100% de distribuição, 100% de geração de energia. Então, ela tem esses 2 bracinhos aí da energia elétrica.
são braços interessantes, apesar das suas receitas um pouco ondulatórias. A gente vê que quem investiu na Celesc, pelo menos do último ano para cá, né, de janeiro até dezembro praticamente, nós temos 28% de crescimento no valor da cotação, né? Hoje custando R$ 81,94. Você pode perceber que mesmo num mercado muito volátil do Ibovespa caindo, small cap caindo, ela é uma small cap, né? O small cap derretendo, ela está com essa performance bastante positiva. Ela começou a ser visada tem pouco tempo, né? Ninguém olhava muito para ela, a liquidez era baixíssima, agora aumentando bastante, né? Por quê? Olha só, dados interessantes. A gente tem crescimento em receitas e lucros desde 2009, né? Claro que com uma margem menor em comparação com outras, porque é uma empresa pequena, mas small cap, ela tem coisas ainda para investir e crescer. Então não tem como sobrar tanto lucro assim, apesar de eu não ter feito essa análise trimestral igual eu faço das outras empresas. Mas olhando aqui de cara, a gente já percebe, é uma empresa que está o quê? Em constante crescimento de receitas e lucros. Isso já a torna uma empresa interessante de se analisar. Outro ponto, pagamento de dividendos também desde 2014, é o que temos aqui no histórico, só 2017 que não, porque tivemos um marco importante ali no mercado de energia elétrica nessa época, tá? Então nos últimos anos aí de 2021 para cá, veio pagando esses dividendos. A média dos últimos 5 anos é de 5,3, ok para uma empresa elétrica nova, né? Mas que tem uma certa robustez. E outro ponto que a gente pode analisar aqui, que ela custando esse valor de R$ 81, mesmo com essa valorização de 38% nos últimos 12 meses, agora ela já entrega 6,6% em dividend yield nesse preço, né? Pelo menos é o que entregou nos últimos 12 meses. Olha só, o PL 4,6, né? Em 4,6 anos você já revê aquilo que você investiu nela, se ela manter os números, mas a gente vê que ela vem crescendo, né? Abaixo do seu valor patrimonial, também 0,94, mercado pessimista com a Celesc, né? Isso para CLSC4, tá? As ações preferenciais, um EV/EBITDA abaixo de 8 já é interessante também, olha só, 4,09, com uma dívida super controlada, 1,87, um ROI de 20%, que está sendo aí muito acima da nossa renda fixa, né? Tem uma margem menor, 6,4, mas é uma margem positiva, e o que faz ser interessante é o crescimento de lucros também, de 32% nos últimos 5 anos. Então, esses indicadores já me deixam mais confortáveis de estudar essa empresa com mais afinco de agora para frente, né? A gente percebe que ela é uma small cap, ela vale 3 bi de mercado, né? Mas o valor de firma dela é 6 bilhões, porque ela tem 3 bi também em suas dívidas, mas nada do que foge do seu controle, tá? 75% de free float. Tem gente que gosta de tag along, aqui o tag along é 0,10%, eu não me importo muito com isso, mas é uma preferência de cada um, tá? Não temos que ficar debatendo sobre isso. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, paciência. E a gente tem uma liquidez até que aumentando, ainda pequena, mas aumentando, né? 238 mil, quase igual fundos imobiliários por aí. Então você vai perceber que ela pode ser volátil aí na sua carteira de investimentos, porque um baixo valor de movimentação, sei lá, 50 mil reais movimentantes ali nas suas ações, já faz o preço subir ou descer, no caso, né? Então tem que ficar atento com isso, que além de uma small cap. Mas quem investiu na Celesc não está muito triste. Por quê? Porque nos últimos 10 anos ela venceu em rentabilidade o próprio índice de energia elétrica bastante. Ela teve uma rentabilidade aí de 1000% contra 200% do próprio índice, devido a esse crescimento mais robusto de 2020 para cá, né, pessoal? Então aqui a gente tem uma empresa que, a grosso modo, opera num estado só ali em Santa Catarina, um pouco menor, mas é um estado que movimenta bastante dinheiro, por isso que você vê os lucros crescentes, receitas crescentes, mesmo ela não tendo a linha de transmissão, né? Ela é geradora e distribuidora de energia elétrica. Agora, se a gente olha, por exemplo, a CEMIG está presente em 26 estados, né? E, inclusive, grande parte ali do Brasil espalhado, né? O interessante da CEMIG é o seguinte, que ela tem a parte de geração hidroelétrica, geração solar, geração eólica, tem transmissão de energia, distribuição de gás, distribuição de energia, e ela ainda conta com o mercado livre de energia também. Hoje ela já tem ali 4,5 gigawatts de capacidade de geração de energia elétrica frente a essas 37 hidrelétricas, 2 parques eólicos, 23 solares, né? Mais de 5 mil quilômetros já contratados para linhas de transmissão, distribuição também crescente, né? Tem a parte do gás natural com mais de 100 mil clientes ali, 46 municípios atendidos. Não, uma empresa muito mais robusta do que a Celesc, mas a gente tem que olhar que ela atua com um segmento muito maior no Brasil, né?
Ao contrário também do Ibovespa, que performa negativamente, ela teve no seu acumulado do ano 31% de rentabilidade frente à cotação, né? Então cresceu 31% só o valor da cotação em si. Bastante interessante, hoje custando R$ 11,50. Ela é também uma empresa, pessoal, que teve crescimento de receitas maior agora, olha, bem grande, com a sua margem maior também, crescimento de lucros, ainda mais de 2021 para cá, cresceu bastante os seus lucros, pagamentos de dividendos também recorrente de 2014 até 2024, né? Agora pagando ali nesse ano R$ 1,23, paga sempre em junho e dezembro, 2 vezes só, mas a maioria das elétricas pagam só 2 vezes, né? Salvo algum caso ou outro ali. Nos últimos 5 anos, 8,6% em dividend yield, agora no último ano um dividendo muito mais atrativo, né? Olha só, custando 11,57, quase 16% de yield, né? Nos últimos 12 meses, negociando a um PL de 5, a um PVP de 1,1, um EV/EBITDA de 3, né? Praticamente está dado ao mercado, assim, se for analisar só esses indicadores. Lembrando que não é sugestão de investimento, beleza? 0,6 dívida líquida por EBITDA, muito baixinho, olha só, um ROI de 23%, crescimento de receitas e lucros, né? Então todos esses indicadores entram numa previdenciária, entram numa empresa que tem capacidade de continuar distribuindo seus dividendos, que vêm de não recorrentes, né? Não é isso, ela tem esses lucros constantes, tá? Muito interessante. Ela também venceu o IEX, né? Que o IEX já venceu os outros indicadores, você não precisa colocar os outros indicadores aqui. 278% nos últimos 10 anos contra 199% do IEX. Brigou ali grande parte do tempo com ele, perdendo, né? Agora, no último ano, conseguiu vencer aí por conta daquele crescimento no valor da sua cotação lá de 31,8%. E agora, para dar uma diversificação um pouco mais rentável no sentido das receitas anuais permitidas, que são aquelas receitas consistentes que a gente prevê que a empresa já irá ter daqui a 30 anos, a gente tem que falar das transmissoras. E para transmissora que eu vi interessante, que casa com o meu próprio perfil também, não sei se é o seu, é a própria Taesa em si, né? A Taesa, ela tem a presença em 18 estados, 44 concessões, 5 bases de operação, né? Ela tem ali 4,1 bilhões de reais na sua receita anual permitida, com uma margem de 85%. Veja, uma empresa que já é maior, né? 12 bilhões de reais em valor de mercado. Então ela tem uma linha de transmissão muito grande ali, mais de 4 mil quilômetros. Tem também investimentos novos aí, né? Em Tangará, Juruá, Pitiguari, Ananaí e Saíra, tá? Vem crescendo as suas receitas anuais permitidas, as suas RAPs, desde 2010 até a presente data, hoje com 4,1 bi, né? Então é uma empresa que vem crescendo, com isso ela precisa investir mais. Agora ela está numa fase onde ela tem mais esses investimentos todos aí sendo realizados, por isso ela se endividou um pouco mais, mas nada do que foge absurdamente da capacidade que ela tem para pagar essas próprias dívidas, mas o mercado fica desconfiado e começa a aportar em outras, por isso o pessoal começa a falar mal de Taesa. Ano passado era o melhor pagador de dividendos do mundo, agora nada se tem mudado assim com relação a isso, que a gente vai ver esses números, né? Então ele tem ainda esses projetos aqui para poder ser atendidos, estão quase prontos ali, né? Ainda mais esse de Saíra, que está com um avanço aí de 87%. Então daqui a pouco já está faturando ali esses 441 milhões da sua receita e com seu retorno. Tá interessante, empresa que vem se investindo cada vez mais, transmissoras elas precisam investir muito, né? Ela já performou negativamente por conta dessa questão da sua dívida alta e da possível diminuição dos seus dividendos. 10% de negatividade, custando 34, a Taesa 11, né? TAEE 11, tá? Por conta de estar mais alavancado, o mercado fica com medo, receoso, ainda mais com esses juros mais altos, né? Mas, segundo as minhas análises aqui, nada que foge muito do controle, ela ainda vai continuar pagando bons dividendos, a gente vai ver isso aqui, né? Mais para frente, olha só, crescimento de receitas bem robusto de 2020 para cá, com a margem de lucros bem interessante, né? Lucro também que vem crescente ali no longo prazo, tá? Pagamento de dividendos ali 3 a 4 vezes por ano também. Dividendo bastante massivo ali, 3,53 foi o que foi pago em 2024, né? Olha só, custando 34,24, ela tem 10% em dividend yield. Nada mal, né? Pelo menos foi o que aconteceu. Pode ser que para o próximo ano diminua um pouco, mas a gente sempre reforça aqui que eu quero uma empresa pagadora de dividendos acima de 6%. Beleza. Então se a empresa paga 7%, ficou ruim, né? Tava pagando negócio, pagou 7%, mas está dentro ainda do seu range de pagamento de dividendos, né? No mínimo 6%. Então, se ela paga um ano, se ela pagou 10%, no outro ano ela pagou 8%, você tem que olhar isso mais a longo prazo, não ficar tão refém assim, dessas notícias, tá? Por quê? Tá um pouco mais caro que as outras, né? A PL de 7, um PVP de 1,6, um EV/EBITDA de 9,
uma dívida mais alta, 4%, mas entregando um ROI de 24%, é o que entregou pelo menos, crescimento de receitas e lucros, tá? Ela não seria a barganha do momento, mas visando assim, longuíssimo prazo, quero montar uma carteira e deixar ali correndo esses dividendos, fazendo os meus reaportes, aproveitando essa baixa do mercado, que está precificando ela para baixo, tal. Isso daqui a 5, 6, 7 anos vai te dar um yield bastante interessante, porque é uma empresa que também venceu a rentabilidade, né? Venceu o IEX, 391% de rentabilidade contra 197% nos últimos 10 anos do IEX, tá? E assim a gente finaliza essas 3 elétricas, mas conforme eu disse antes, todas aquelas da listinha lá que eu deixei pronto aqui para vocês, vocês podem até dar o print na tela, estudar depois, a gente tem que são boas empresas, são empresas que têm lucros constantes, receitas constantes crescentes, pagamento de dividendos de longo prazo, né? Então você não vai encontrar, assim, pelo menos dessas listas das 13 empresas, uma empresa que vai ser ruim, que vai te dar prejuízo ou não, em termos de elétrica, pelo menos analisando aqui os dados do passado, tá? Que é o que foi me dado. Então isso, a montagem vai ser mais estratégica no sentido de se aproveitar um melhor preço, por exemplo, um PL mais baixo, um valor patrimonial mais baixo, né, um dividendo constante, perene, tá? Então você tem que casar isso com a sua tese de investimento, ver como que tá a sua carteira, né? Na minha carteira eu tenho outras empresas, eu tenho a Engie, que eu não falei aqui, mas tem vídeo dedicado para ela, que eu gosto muito da tese de investimento da Engie, e tem a Taesa, tá? Que são 2 empresas bastante robustas, que sempre integram rentabilidade positiva. Mas aqui na carteira do canal já é diferente. A carteira do canal tem uma Lupar, que é geradora de transmissora também, e tem a Auren Energias, tá? Então são teses de investimento diferentes. Tem vídeo da Auren também, tem vídeo da Lupar. Aqui no canal você pode consultar e estudar essas empresas mais a fundo, beleza? Espero que eu tenha tirado sua dúvida, meu caro seguidor, e de vocês também que estão assistindo, tá? Se você gostou do vídeo, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia, cada dia um tema totalmente diferente um do outro. Tem dia que é fundo imobiliário, FIAGRO, FIINFRA, renda fixa, mercado global, o que está acontecendo, ações, análise dos resultados dessas ações aqui que a gente falou de forma mais breve, né? Tem tudo aqui no canal para você se tornar um investidor cada vez melhor, viu, pessoal? Tá? Deixa aqui seu comentário, o que você achou da Celesc, fala para mim, que é uma empresa fora do radar, né? Mas fala para mim o que você achou dos números dela, se ela é promissora e se entraria na sua carteira, eu vou ficar feliz aqui. Considere se tornar membro, clica aí no botão Seja Membro, ajude o canal a crescer, me ajude a me doar mais por vocês, dá trabalho demais fazer esses vídeos aqui, eu vou ficar contente. Seja membro, vai ser tudo de bom, tá? Espero que você fique feliz de ter assistido esse vídeo aí, porque eu também fiquei de fazê-lo para você. Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.